Falando aqui da aula de Stum e sobre NAT, mais ou menos mostrar uma comparação entre esses dois cenários. Na verdade, mais de dois cenários, é que vai depender muito do softphone que está sendo usado e do cenário que está sendo apresentado. Então, algumas coisas é possível forçar para ser usado, por exemplo, forçar o uso de turn, usar o uso de Stum, mas não necessariamente, dependendo da situação como ela se apresenta, isso realmente vai acontecer. Porque, como eu estava falando, a gente, ao falar de NAT, na verdade, a gente está dizendo que qualquer forma de tradução de endereço, seja na camada de rede ou na camada de transporte. E dependendo de como isso acontece, isso vai gerar alguns resultados. Um cenário, só para inclusive apresentar, eu tenho aqui no meu computador, que é um Mac, que está rodando um software que vem da loja lá da App Store, que se chama Telefone, uma configuração padrão, ele tem suporte a Stum, tem suporte a ICE, mas até onde eu procurei não tem suporte a Turn. Então, tudo bem, eu vou ver como é que ele vai se mostrar. E eu tenho aqui, rodando agora no Android, na mesma rede local, rodando com o Zoiper, que foi o teste que eu fiz. Das outras vezes eu estava usando o Linfone nas outras gravações, não que isso vai ter muito impacto, mas rodando no Android eu consegui fazer funcionar relativamente bem os testes com e sem Stum, e na parte de turn até tem onde parametrizar, mas como o outro não tinha, eu só queria ver como é que ele funcionava. Eu tentei sem Stum, funcionou perfeitamente o áudio. Coloquei Stum, né, na parte do ICE, no caso do telefone, que era quem disparava as chamadas, também funcionou, sem problema nenhum, então fluiu tranquilamente. Uma vez com o asterisco, como eu sempre falei, ele às vezes me ajuda, às vezes me atrapalha. Hoje, né, nos testes que eu fiz, ele me ajudou bastante, porque uma vez que ele faz a parte de back-to-back, a gente vai ver daqui a pouco, inclusive, que ele trata de forma diferente cada uma das partes, cada uma das pernas ou legs. Inclusive, eu tenho aqui dois arquivos que eu vou depois compartilhar com vocês, mas eu quero mostrar, inclusive, um cenário em que não tem Stum, não foi configurado, então é apenas uma coisa bem simples. Eu vou pular toda a parte do SIP porque não tem necessidade, eu só quero realmente focar onde tem o SDP. No caso, aqui é uma coisa curiosa que se vocês derem uma olhada aqui na tela, vocês vão ver que as mensagens iniciais, esse invite, que ele não foi autenticado e depois ele foi autenticado, ou seja, ele é praticamente igual, toda a parte aqui no computador, no notebook, ele está falando IPv6. E na mesma rede local, isso foi uma coisa que eu até esqueci de fazer, eu queria ter feito sempre com testes com redes diferentes, embora aqui não vai fazer. Aconteceu uma coisa que eu não estava prevendo, que é, na mesma rede local, eles usarem pilhas diferentes. Um usou a pilha IPv6, o outro usou a pilha IPv4, que é o que tem aqui embaixo, inclusive. Eu queria ter forçado isso, um usando a rede da TIM, outro usando a rede da NeoRede, né, redes diferentes, mas nem foi necessário. Ou seja, sem querer, um cenário se tornou muito mais complexo do que eu gostaria. Para nós isso é até interessante. Quero chamar então aqui a atenção no caso de como é feita a composição. Ele não sabe que está sofrendo NAT, que no caso do cliente, toda a tradução de endereço ela acontece na parte do servidor, ou seja, o SIP proxy vai fazer essa tradução. É, Só para deixar evidente aqui, então, no cabeçalho, uma vez que eu tenho IPv6, ele não vai se preocupar se está tendo ou não NAT, ele vai apenas fazer esse envio, mas aqui no wall de owner, ele vai colocar o seu endereço, na parte de conexão, onde é que está o atributo C, na parte de conexão ele vai colocar o seu endereço IPv6, então ele vai transmitir por IPv6, só que, na medida que o asterisco trabalha como back-to-back, ele vai negociar apenas entre um SIP, aqui no caso, ele vai ser um Media Gateway, né, um gateway de mídia, o gateway de mídia conversando com esta parte, eu troquei aqui os nomes, e eu coloquei agora, se não me engano, deixa eu só confirmar, notebook querendo falar com celular. Então, um nome mais genérico, ao invés de dar o nome ali do o modelo ou fabricante ou o que seja. Então, o notebook, que seria esse computador aqui, ele está falando PVCs, ele está anunciando o seu endereço, está mandando uma lista de codecs, etc. E vocês podem ver que basicamente ele só está mandando os dois valores tradicionais, a porta, que é a porta 4006, a lista de codecs, claro, mas já o seu endereço IPv6. E o servidor vai aceitar e também vai fazer a resposta nesse formato. Ele vai mandar já o seu valor, o seu endereço externo, visível, e vai transmitir isso para. Opa, reunião diária, daqui a pouco. Para fazer isso. A reunião diária ela foi cancelada, então a gravação pode continuar. E aí eu tenho, então, no caso, o servidor respondendo, ele também vai abrir uma porta, valor alto,
ali a porta de cliente, também vai colocar o seu valor IPv6 e aí ele vai fechar essa parte. Ou seja, ele simplesmente fala IPv6, não tem nenhum problema de tradução de endereço e aqui funciona. Já essa parte aqui, que é a parte onde o servidor, né, o SIP Registro, SIP Proxy e Rede Media está fazendo transmissão, ele está mandando para o endereço externo do Android, aqui no caso, com o Zoiper, com o seu IPv4. E ele constrói o cabeçalho, uma vez que ele está registrado como, aqui no caso, vamos lá, from a matrix para a matrix. Aqui no caso ele colocou o endereço 161. Aqui é curioso porque ele está colocando o valor 61, sendo que ele poderia colocar matrix SJ, né? Porque é onde ele está registrado. E aí ele faz uma apresentação de dois valores possíveis. Ele manda uma conexão tradicional, ou seja, sem qualquer suporte a STUM, então ele manda o IP 9136.841, que é o endereço do servidor, ou ele também vai mandar via STUM, mas isso aqui eu quero falar melhor daqui a pouco. Ou seja, ele está apresentando das duas formas e vai ver o que o outro responde. Enquanto que o outro, por sua vez, vai mostrar o seu endereço externo. Aqui no caso, ambos os softphones têm ciência que estão atrás de NAT, então eles constroem os seus SDPs de acordo com os seus valores externos, tá? Mas isso não é VSTUM, isso é basicamente mensagem de options, isso é basicamente SIP, onde ele faz essa detecção. Ele vê onde está registrado, vê a resposta, vê o endereço que está aparecendo e simplesmente vai funcionar dessa forma. Isso é uma conexão sem STUM, seja falando IPv6 ou IPv4. Tanto aqui no O quanto no C de conexão, eles passam já o endereço final, já colocam o valor de porta e simplesmente assumem que vai funcionar. É bem diferente aqui no caso do STUM, onde eu até queria colocar mais coisas, aqui no caso, lembrando sempre o invite autenticado, não autenticado e aqui autenticado, então são praticamente iguais. Aqui, embora ele até coloque o valor de Auner, que é o valor 161, e olha só, ele está falando IPv6, então o Auner é um IPv4, embora ele esteja falando IPv6. Essa informação, ela não é tão importante, ó, e ele está mostrando aqui de conexão, atributos, né? Também tem um atributo de RTCP, que é onde vai rodar o RTCP, que a gente vai ver lá na frente, que é o Real Time Control Protocol. E o que acontece é que eu ativei o suporte a ICE, lembrando, o STUM é uma forma de detecção, então eu vou colocar aqui, nesse caso, eu quero colocar o STUM, e aí vão aparecer as outras mensagens, mas então, antes de mostrar isso, só quero falar um pouco do SDP em particular. Então, no caso do STUM, ele tenta descobrir externamente, ou seja, não precisa de nenhum mecanismo, vamos dizer assim, alternativo ao SIP tradicional, lá da RFC 3261, para que ele possa descobrir. O que aconteceu no caso anterior é que o softphone, usando mensagens do SIP, ele tenta descobrir qual é o seu endereço para ele construir o cabeçalho para fazer isso. Não seria o cenário ideal, porque essa informação pode, inclusive, não estar correta. O próprio servidor pode estar atrás de um outro servidor de NAT, né, uma outra tradução de endereço, e isso aí se perder completamente. Eu pode ter havendo mais uma tradução de endereço, a chance disso acontecer, de eu passar a informação errada é muito grande. O ideal seria que tivesse algum serviço de detecção de descoberta do seu tipo de NAT, né, CP NAT, NAT, PAT, para depois poder haver essa projeção, né, essa previsão futura de como vai ser essa tradução de endereço, de camada de rede ou de transporte, para realmente fazer isso. E onde entra o STUM. Então, no caso o SDP, ao invés de ele passar essas informações que, como vocês podem ver, está em PV6 aqui, está em PV4, essa informação, na verdade, ela é, no caso, embora as duas sejam apresentadas, claro, eu vou apresentar porque eu não sei o que tem do outro lado, mas eu já começo a passar vários outros valores, e aí aqui esses também, IPv4 do STUM. Isso é uma coisa interessante, porque o STUM é para contornar NAT, e se entende que se quer contornar NAT, normalmente os softphones vão implementar isso para IPv4 e não para IPv6. Tanto é que a requisição do STUM desses mesmos dispositivos estão em IPv4. Isso é importante lembrar. Não há uma relação direta entre SIP e STUM, ou entre STP e STUM. Eles são protocolos separados, onde um é usado aqui ao fazer um bind request. Tanto é que tem essas flechinhas para indicar, né, qual é a requisição, a request, qual é a success.
a resposta de sucesso, que ao fazer essa requisição ele vai descobrir que é o seu endereço que está mapeado. Deixa eu só tirar aqui que não precisa tanta informação. E aí mostrar de fato que, embora ele esteja se apresentando com um endereço aqui, claro, a gente vai saber com 61 porque toda essa captura eu fiz no servidor, então ele já vai chegar traduzido, mas essa informação ela é devolvida para a camada de aplicação do cliente, ou seja, a aplicação Softphone, em qualquer um dos dispositivos, vai saber de fato qual é o seu endereço mapeado, e aí ele vai aparecer o endereço mapeado, um XOR Mapped Address, que é o seu valor. Aqui no caso é muito importante também descobrir qual é o valor original, ou seja, a aplicação manda uma requisição, então ela sabe, ela guarda qual é a requisição que ela fez, ela manda e recebe uma resposta e ela pode comparar. O endereço original era um 92.68.3. alguma coisa, mas o que aconteceu é que ela voltou com 61, 22, 57, 57 e a porta também. Como eu fiz a captura apenas no servidor, eu consigo ver apenas o reflexo do valor já traduzido. Mas a aplicação lá na origem vai conseguir perceber que o valor de porta pode ter mudado para um valor, de certa forma, previsível, tanto é que ele pode fazer mais de uma requisição STUM, para que ele possa compor melhor essa sua previsibilidade. Então ele pode mandar duas portas, ver se esses números são sequenciais, se são meramente aleatórios, e uma vez que ele tem essa informação, ele pode, de fato, na sequência fazer um invite, porque ele tem esse conjunto de dados. Tanto é que aqui eu só vou pular para esse invite, e aí ele pode colocar os seus valores aqui, ó, 68,90 e 58,31, que eram aqueles valores que apareceram agora há pouco, ó. 58,31 e 68,90. E aí ele pode fazer isso, ou seja, ele sabe que a partir de um número de endereços de porta ele vai traduzir para um outro, então se usar a mesma porta, provavelmente ele vai ter a mesma tradução. E isso combinado com o ICE, lembrando que o STUM é para fazer apenas a detecção do tipo de NAT para que ele possa, de certa forma, vamos usar aqui entre aspas, forjar o endereço. E quando eu digo forjar é construir, não é mentir, mas como se estivesse forjando uma ferramenta, forjar o corpo da mensagem do SDP para que ele chegue o valor já traduzido, já pronto, que é esse valor de owner, esse valor aqui de connection e esses outros atributos. Então, esses atributos aqui, nesse cenário, eles são compostos a partir do STUM. Como eu também ativei o suporte ICE, então eu quero ampliar essa possibilidade de vários endereços. Reforçando, o STUM é para detectar o tipo de NAT para poder contorná-lo. Ponto. Essa informação vai para o SDP e o SDP constrói. Ao usar o ICE, que é uma extensão do STUM, e ele pode incorporar o turn, aí eu passo a ter uma lista de endereços, ou melhor, uma lista de candidatos. Aqui tenho 4 candidatos e eu tenho 3 tipos de candidato. O candidato tipo host, que é um endereço direto para poder fazer uma conexão, tanto é que ele está mostrando 92.68.3.9, que é o endereço interno aqui da minha rede local, minha rede interna aqui de casa, porta 4015, ou também nessa outra porta, a porta 4021. Então, o tipo host é quando quer fazer uma conexão direto de IP para IP. A outra opção é fazer um server reflex, onde eu apenas faço a detecção do tipo de NAT para fazer essa substituição. Ou seja, esses valores são deduzidos, como vocês podem ver pelas portas 6890 e 5831, a partir do STUM. Ou seja, ele vai ofertar essas portas. Caso tivesse ainda o turn, e por algum motivo eu não consegui ativar isso no Softphones, mas é uma opção que ao invés de server reflex, né, esse SRFLX ou host, teria mais um chamado relay, de repasse. E aí teria um tipo relay onde ele aponta para o servidor turn e aí coloca os ICE, o frag, user fragment e o password, esse usuário e senha, para que essas requisições do STUM combinado com o ICE, eles possam manter a integridade, porque eu consigo fazer um mecanismo aqui de autenticação e manter essa sessão do STUM aberta para novas requisições, porque esses valores podem mudar depois, tá? Sessão, lembrando que pode rodar sobre TCP, UDP, assim vai. Então, voltando no ICE, ele vai mandar uma lista de candidatos
e aí ele pode aceitar essa lista de candidatos, e ao fazer isso daí, ele também pode fazer a mesma coisa. Ele pode mandar o endereço direto, caso queira fazer uma conexão direta. Claro, esses valores vão estar aqui dentro, né? Então vocês podem ver que aqui, ó, final 41, que é um áudio, porta 19.19.6, que é exatamente o primeiro com tipo host. Então o servidor back-to-back, ele vai mandar uma resposta pura, sem stun, caso ele não vá saber, mas se ele quiser ele também pode fazer o uso, tá? O asterisco no caso foi configurado para usar o stun, independente do cenário, sempre vai usar stun, e aí ele passa uma lista de vários endereços, ele vai passar aqui no caso com IPv6, ele vai mandar IPv4, esse aqui é o F80, para quem viu IPv6 é um endereço interno, então ele vai mandar todos os endereços possíveis conhecidos com suas várias portas. Aqui no caso todos são tipo host, curioso, porque ele tem todos os endereços externos, então tem inclusive o F80, apesar de ser um tipo, um endereço ULA, né, um site local, ele ainda está mandando esse endereço aqui, mas ele está fazendo toda uma oferta e aí depois eles começam a fazer a transmissão de fato e fazer toda essa... Aqui tem várias outras requisições, tá? Mas são só repetições desse mesmo processo, certo? Então, no caso, foi ativado o ICE e aí ele manda essa oferta de candidatos. Aceitar, então, nesse ponto SDP, significa não aceitar apenas os tipos de mídia, onde nós temos aqui o atributo M, que é um tipo áudio, mas aceitar esse SDP, ou seja, dar um dos anos OK para esta requisição, significa que ele está aceitando o CIP, ou seja, quem está ligando, para quem está ligando, etc, etc. Mas ele também está aceitando o SDP, que é na oferta de codecs e também na lista de candidatos. Então, são três coisas a serem aceitas. Qual é a origem, qual é o demandante desse convite do estabelecimento de sessão de mídia, quais são os codecs, as mídias e codecs, e também os caminhos para fazer a escolha de caminho. Esses três aqui é que são, na verdade, respondidos com esse 200 OK, para que possa ser estabelecido a mídia, etc, etc, etc. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o caso que eu queria ver. Eu queria mostrar uma coisa interessante, era exatamente isso que eu queria. Embora pareça meio estranho esse gráfico, mas essa máquina final 41 e essa final 41 são o mesmo servidor, claro que ele vai separar, mas ele fez um invite, ele recebeu um 200 OK, ele deu um update, ele recebeu um 200 OK. Ou seja, ele fez um invite e recebeu um 200 OK. E aqui ele fez um outro invite e recebeu um 200 OK. Mesmo usando o stun nos dois casos, fazendo uma oferta, enquanto ele estava usando o IPv6 e recebeu como contra-oferta um endereço IPv6, eles entraram em comum acordo trabalhar, aqui no caso, IPv6. Por outro lado, aqui no caso do Android, apenas pela troca de softphone, porque eu mantive a mesma rede, eu tive um outro formato, onde eles passaram a conversar IPv4 e a mídia também fluiu por IPv4. E aí fluiu por pilhas IP completamente diferentes, embora eles estivessem dentro da mesma rede local, certo? Então, com isso, eu quero fazer um fechamento dessa parte de Stun, Turn e Ice, e a partir de agora, fechar essa parte aqui de dezembro, né, com essas três primeiras partes da matéria, sinalização, descrição, negociação de mídia e escolha de caminho, para a gente poder saltar lá para fevereiro, vendo RTP. RTP é a parte de transporte de mídia, de fato, ele é relativamente simples, mas eu quero deixar para depois porque eu já quero engatilhar a parte de criptografia, segurança, etc. Até porque, como eu falei agora há pouco, o STUM ele corre completamente independente da sinalização com a descrição de mídia. E isso tem benefícios e malefícios. Um benefício é essa independência. Eu posso usar servidores independentes, então eu posso usar o servidor STUM de um lado, um servidor de sinalização completamente diferente, como eu estava mostrando inclusive naqueles gráficos dos vídeos anteriores, mas tem um porém, e é um porém bem sensível, é que se eu pensar em criptografia e proteger tudo isso aí, eu tenho que proteger a sinalização com a descrição de mídia, o STUM, né, toda a parte de STUM e detecção de NAT, e a parte de mídia. Agora eu tenho que me preocupar com esses três serviços, ou esses três pacotes, esses conjuntos de protocolos. Normalmente no EBRTC, que é o salto que a gente vai fazer ali no retorno para fevereiro, então provavelmente eu vou falar brevemente aqui de RTP, depois já salta lá para o WebRTC de fato em fevereiro. É que ao falar lá, a gente sempre vai ouvir muito que o WebRTC trata de segurança, etc, etc. A sinalização tem que correr para um canal criptográfico, WebSocket, HTTPS, aquela coisa toda.
Porém, a gente acaba se esquecendo que o STUM ele vai correr à parte e a gente precisa ter servidores com suporte à criptografia e clientes com suporte à criptografia. Curiosamente, boa parte dos clientes não tem o STUM-S, que é para fazer o STUM com criptografia. Ou seja, apesar de não ser uma grande falha de segurança, mas esse tráfego em particular de STUM, de detecção de endereço, normalmente ele acontece sem criptografia, mesmo que a gente considere o EBRTC, que é um ambiente muito mais seguro na sua concepção. Ok? Hoje é só.